graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que já está chegando. Vamos dar mais um tempinho aí para que as demais pessoas possam chegar, para a gente dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, a nossa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre as nossas vidas nesse momento. Que você que está chegando agora, a paz do Senhor, bom dia. Que a graça do Senhor possa vir sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar para iniciar a nossa EBD? A paz, professora Pati, tia Dani. Tem mais alguém, mas já fica pequenininho, não consigo enxergar, mas todos que estão chegando sejam bem-vindos para adorar o nome do Senhor conosco. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós temos a liberdade de aprender da Tua Palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, esse é um momento em que nós queremos nos aproximarmos de Ti, Senhor. Queremos mais e mais da Tua Palavra, mais e mais da Tua vida, Senhor, em nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Senhor, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender o que tem a ministrar sobre as nossas vidas, para que nós possamos guardar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor nos ensinar, ó Pai, porque é a Tua palavra que será ministrada, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ser com cada um, ó Pai, que estiver online, e ser com cada um que posteriormente assistirá este vídeo, Senhor. Que a Tua presença, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, possa tocar nos corações, possa invadir os lares, ó Pai, para que a palavra possa chegar aos necessitados. E a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Então que alcance vidas, alcance lares, alcance corações, Senhor Jesus, para que o Teu propósito seja cumprido, Senhor. Porque o nosso propósito é levar o Teu reino a toda criatura. O nosso propósito, Senhor Jesus, é que o Teu nome seja propagado e que todos conheçam quem és Tu, ó Pai, porque somente Tu, somente, Senhor, o Senhor poderá nos guardar, nos salvar, nos livrar, nos restaurar, nos renovar. E é por isso que nós Te buscamos e Te servimos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? A paz, Tiago, a paz, Érica, Juju, beijo para você. Pastor Herculano, seja bem-vindo. A congregação de Palmares também, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Enquanto o povo está chegando, vamos fazer um breve louvor? O nosso pastor, ele recebeu para esse mês a palavra sobre renovação, né? E é exatamente isso que nós estamos estudando. Estamos na igreja também, as pregações são com base nisso. E eu gostaria de te convidar nesse momento. Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Peça a Ele, renova-me, Senhor, para que Ele possa vir sobre a tua vida, o Espírito Santo possa te renovar nesta manhã, assim como todos os dias, amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Peça a Ele. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Amém. Necessitamos do nosso Deus, necessitamos mais e mais de Ti. Tudo que há dentro de nós
precisa ser mudado, precisa ser transformado diariamente. E é isso que nós vamos estudar nesta manhã. A paz, Pastor Jorge, a paz, Diácono Manuel. Hoje nós vamos estudar a terceira parte da renovação espiritual e eu quero começar com uma frase para nós, onde diz assim: renove a sua mente através da vida de Cristo em nós. E então começaremos a pensar e agir diferente deste mundo. Amém? Queridos, para relembrarmos sobre o que se refere, o que significa, né, renovação. A renovação, ela vem da palavra, do verbo, né, no caso, renovar. E a pessoa renovada, a pessoa que recebe o renovo, ela é restaurada, né? Ela é reparada, ela é reestruturada, regenerada, reorganizada. Amém? Isso no âmbito natural, né? A palavra renovar e seus derivados, renovação e renovo, quando utilizado no contexto bíblico, tá? Ela refere-se completamente à completa ruptura, a total ruptura com a natureza pecaminosa e um viver repleto da graça do nosso Deus, que é considerado o novo nascimento. Isso está lá em Efésios 4, 23 e 24, onde diz que nós precisamos nos revestir do novo homem. Isso é o nascimento, o novo nascimento. E esse nascimento, esse revestimento, ele precisa ser diário. Ele precisa ser diário porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então, diariamente, a gente precisa matar essa natureza em nós. Ela precisa ser renovada. Esse novo revestimento precisa ser colocado pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Efésios 4, 23 e 24 vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, somos renovados, recebemos o renovo do Senhor, nós temos esse novo revestimento, e esse revestimento nos reveste de santidade. Ele nos purifica de toda iniquidade, de tudo aquilo que o velho homem tenta trazer à tona diariamente. Mas o Espírito Santo, ele nos santifica e ele nos purifica. Amém? Eu quero dar um exemplo para vocês, para que a gente possa entender a necessidade da renovação. Através da natureza, o Senhor nos ensina muitas coisas, muitas. Inclusive da necessidade que ela tem de se renovar para sobreviver. Nós estamos falando da natureza, do mar, do ar, da vegetação. Vamos lembrar que existe um fenômeno natural que acontece nos mares, que de tempo em tempo ele tem a necessidade de jogar para fora os detritos que são jogados no mar, os lixos que o homem, o ser humano lança no mar. Se vocês repararem, muitas vezes as areias das praias amanhecem cheias de lixo. E esse ato é algo que a natureza faz para colocar para fora, né? Expulsar do mar esse lixo que o homem lançou. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Quando olhamos nosso corpo, a gente sabe, a gente tem um conhecimento científico de que as nossas células, a nossa pele, ela se transforma porque morrem as células e elas se renovam. Amém? As aves também, assim como a serpente troca a sua pele, as aves trocam as suas penas. Isso tudo sob o aspecto natural, tá, queridos? Como o nosso Deus, ele teve essa preocupação de, no natural, ser necessário essa renovação para a sobrevivência da natureza, dos animais, do nosso corpo físico. E esse renovar, né, vai ter o significado de libertar-se, né,
de ideias e coisas que um dia foram essenciais, foram boas até em nossas vidas, mas com o passar do tempo, essas coisas perdem o seu valor, se tornam irrelevantes para as nossas vidas e não faz mais sentido. Então essa necessidade, a paz, Vani, seja bem-vinda. Então essa necessidade de ocorrer essa renovação é para experimentar o novo, novos desafios, novas conquistas, para que ocorra a sobrevivência, a restauração, naturalmente falando, né? E assim como acontece no nível natural, acontece também no nível espiritual, queridos. Se naturalmente falando, o nosso Deus se preocupou que a natureza se renove, quem dirá no âmbito espiritual? Ele não falhou na natureza e muito menos na área espiritual, que é o mais importante para ele, né? Deus é perfeito e ele não ia deixar de forma alguma de fora o nosso âmbito espiritual nesta necessidade de renovação. Como eu disse no início, nós nascemos do pecado. E devido à queda do homem e o nosso ser está impregnado dessas coisas deste mundo, a nossa mente ela é bombardeada diariamente por condutas e valores que não são divinos. E os nossos corações, eles acabam sendo contaminados, se nós permitirmos, de sentimentos que não agradam a Deus, né? Por isso precisamos, queridos, precisamos do Espírito Santo em nós. Nós precisamos desta renovação. A paz, Chaneide, seja bem-vinda, né? Nós precisamos que o Espírito Santo faça essa limpeza nas nossas vidas, tire tudo que é desnecessário, não essencial, que o mundo tentou colocar em nós e que tenta. Essa limpeza, ela precisa ser diária, querido. É necessário que essa limpeza ocorra para nós sermos renovados, para que nós possamos desfrutar das promessas e as riquezas de Deus. Essa é a real necessidade dessa limpeza diária em nossas vidas, feitas pelo Espírito, para que a gente possa conseguir desfrutar das coisas de Deus, das coisas que são eternas. Senão acabamos sendo sufocados pelas coisas que não são eternas. E Deus tem como principal objetivo em nós que nós nos preocupemos com as coisas eternas, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós iremos herdar o reino dos céus. Isso é importante nas nossas vidas, e se não há essa renovação, queridos, nós estaremos nos afastando deste objetivo. Nós fomos criados à semelhança e imagem de Deus, porém a nossa comunicação com o Senhor ela foi interrompida, infelizmente, devido ao pecado. E essa renovação ela nos reaproxima do Senhor Jesus. E nós queremos, quem não quer estar diariamente reaproximados de Deus? Mas para isso nós precisamos buscar a renovação. A renovação espiritual é a reposição das nossas perdas em consequência com o contato deste mundo, tá? O tempo, as circunstâncias causam em nós a marca e o envelhecimento na nossa vida cristã, né? Assim como a gente viu que a pena da ave ela envelhece e cai, o desgaste que nós temos com as influências deste mundo, com os bombardeios do inimigo, com os bombardeios na mente, no nosso coração, isso também vai envelhecendo a nossa vida cristã. E quando a gente busca renovação espiritual, a nossa vida cristã ela se renova diariamente, ela se torna nova novamente. Então a gente precisa, queridos, levar muito a sério essa questão da renovação espiritual. Nós não podemos relaxar. A gente precisa estar ali atento, a gente precisa estar ligado, porque o inimigo ele é sagaz. E a renovação, ela vai nos permitir que nós estejamos com discernimento apurado, com os nossos olhos espirituais, não natural, os nossos olhos espirituais abertos. Franklin, seja bem-vindo, amém? No tabernáculo, tá? Vamos lá pro Velho Testamento, para a gente ter um exemplo sobre essa necessidade de renovação, né? Um comparativo.
Eu fiz uma anotação aqui pra gente, ó. No tabernáculo, tudo deveria estar sempre pronto a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido, né? No tabernáculo existia o culto de manhã até a noite, 24 horas, sempre que o sacerdote fosse chegar lá, para o sumo sacerdote para adorar, precisava estar lá, cuidado, né? Pronto já, para que ocorresse o culto. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. A cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Isso está lá em Levíticos 6, 12 e 13, queridos. A chama do Senhor no altar, ela é o Espírito Santo em nós. É a presença do Senhor em nossas vidas. Isso não pode se apagar jamais. Precisa estar sempre acesa, assim como lá no tabernáculo, para adoração diária. E o novo incenso, as especiarias, a nova lenha, o novo holocausto, é a nossa adoração, é o nosso culto racional. A paz, Tia Kátia, seja bem-vinda. É o nosso culto racional, é a nossa leitura diária da palavra, é a nossa oração contínua com o Senhor, é a nossa busca contínua ao Deus. Essas são as ferramentas que são renovadas no tabernáculo. Essas são as nossas ferramentas renovadas no nosso tabernáculo, no nosso altar do Senhor, para que a chama ela nunca se apague. Abre lá Levíticos 6. Vamos dar uma lidinha lá em Levíticos 6, para que não fique só em nossa palavra. Levíticos 6, capítulo 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. O fogo do altar, ele precisa ser constante em nossa vida. Esse fogo, essa presença do Senhor, ela precisa ser abundante em nós, para que seja queimado todo o intento do inimigo em nossas vidas, para que toda sugestão do inimigo em nossa mente seja aniquilada. É esse fogo do altar que vai queimar toda tentativa do inimigo contra nós. É esse fogo que vai nos preservar neste mundo, querido. É esse fogo que vai nos manter vivo em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dificuldade que a gente tem enfrentado no dia a dia. A gente precisa, querido, buscar esse constante renovo deste fogo em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida, porque é necessário. O cristão necessita desse fogo ardente constantemente no nosso altar. O nosso altar é o nosso coração. O nosso coração é o altar do Senhor. E ali precisa existir fogo, santificação, purificação, para que nós possamos estar dignos perante ao Senhor, para que nós possamos estar em comunhão com o nosso Deus, para que a gente possa estar em intimidade com o Pai. A gente precisa que esse fogo continuamente queime em nossos corações. Aleluia? Amém? Então vamos voltar aqui para a lição. A renovação, ela possibilita a operação do Espírito Santo em nós. Só a contínua atuação do Espírito em nossas vidas, nós teremos uma total submissão a Deus, podendo mantê-la renovada espiritualmente. Amém? Quando nós permitimos a operação, né, do Espírito Santo, é através da renovação espiritual. Se a gente está dando liberdade ao Espírito para agir em nós e através de nós, é porque nós estamos sendo renovados e nós estamos sendo templo do Espírito Santo. Se nós estamos com a com a ação contínua do Espírito Santo em nós, nós estaremos sempre, queridos, sempre em obediência ao Senhor. E isso nos leva a
como nós falamos na quinta-feira, e essa atuação contínua do Espírito Santo em nós nos leva a uma vida de devoção, nos leva a uma vida de reverência ao Senhor, de submissão, obediência ao nosso Deus. Nós estaremos sempre com o nosso coração voltado para o reino, para o Pai. Nós estaremos sempre preocupados em buscar, estaremos sempre preocupados em estar de acordo com a palavra do Senhor. Quando a gente fala que nós temos que sempre estar debaixo da vontade do Senhor, quando nós temos essa preocupação de ir lá buscar, ler a palavra para que a gente possa fazer exatamente aquilo que o Senhor nos instrui, é porque nós precisamos, queridos, estar continuamente em obediência, porque nós estamos em obediência, estamos submissos ao nosso Deus. Amém? Nós devemos ser o sal dessa terra e a luz do mundo. Amém? Todos concordam? Mas se o sal não for renovado, ele some, ele desaparece. Se a luz ela não for alimentada, ela se apaga. Por isso que nós, para continuarmos sendo sal deste mundo e luz, nós precisamos renovar esse sal. E nós precisamos alimentar esta luz. Essa luz é Cristo em nossas vidas. E nós temos Cristo alimentado em nossa vida através da renovação diária. Através do nosso devocional diário ao Senhor. Então, com isso, nós concluímos que a renovação espiritual, ela precisa ser diária, dia a dia. Não é buscar renovação uma vez por semana, não é buscar renovação uma vez por quinzena, uma vez no mês. Não, queridos. O inimigo, ele ataca as nossas vidas todo dia. Se o inimigo nos ataca diariamente, como é que a gente vai revestir a nossa armadura de 15 em 15 dias? Uma vez por mês? Não, queridos, a oração, a busca ao Senhor, o joelho no chão em clamor ao Senhor, a leitura da palavra é que vai nos trazer renovação, e isso precisa ser diário. Um compromisso diário na vida do cristão. Essa busca é contínua, ela não para, assim como o inimigo das nossas almas, ele não para não, é 24 horas lá tentando armar contra as nossas vidas. Não podemos dar mole, não podemos vacilar, não podemos dormir espiritualmente falando, nós precisamos estar vigilantes. O crente que não cuida da renovação espiritual fica velho espiritualmente, queridos. O nosso espírito envelhece sim. O nosso espírito ele fica velho. Por isso que Deus fala que o homem necessita do renovo. O crente que se renova sempre é sempre jovem, independente da idade. Precisamos ter o espírito jovem, porque é o espírito jovem que vai dar força para o nosso corpo. É o espírito jovem que vai lutar contra as hostes do inimigo. Amém? E isso não está na minha palavra só não, hein? Nem na palavra da professora Patrícia não, queridos. Abra lá em Salmos 92. Vamos lá rapidinho. Salmos 92. Abra a sua palavra. 92, 12 e 14. Presta atenção. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só, hein? Mesmo na velhice darão frutos, mesmo em idade avançada continuarão sendo frutíferos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, porque Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Queridos, é a palavra do Senhor. Mesmo na velhice, mesmo você tendo uma idade avançada, você continuará dando fruto, você permanecerá jovem, viçoso, vistoso e verdejante, você continuará fresquinho na presença do Senhor. Mas isso se dá através da renovação
oração. Isso se dá através da busca ao Senhor. Esse não envelhecimento se dá quando a chama de Cristo nos nossos corações continua acesa constantemente em nosso altar. Amém, queridos? A renovação, ela é importante porque ela nos mantém, queridos, de pé. Por mais que o nosso corpo físico envelheça, espiritualmente nós estaremos saltando de alegria, regozijando no Senhor, exultando o Deus da nossa salvação. E para isso, o nosso espírito, ele não pode envelhecer. E a renovação espiritual, ela vai trazer esse rejuvenescimento do nosso espírito. É essencial para a vida do cristão, querido. Outra coisa essencial que traz a renovação do espírito é que ela nos afasta desse mundo. Mas como, pastora, nos afasta desse mundo? Eu vivo nele? Você vive nele, mas você não é dele. Se você não der espaço para a renovação do Espírito na sua vida, aí sim você vai ser dele. Porque você vai começar a deixar que o mundo entre na sua vida. Aí você vai começar a permitir que você se molde às coisas deste mundo. E nós não podemos, querido, porque nós estamos aqui apenas de passagem. Nosso mundo é o espiritual. Nós pertencemos ao reino de Deus. E por isso é que nós somos considerados loucos para muitos, porque nós vamos contra o fluxo deste mundo. Nós não podemos nos moldar. E para que nós não venhamos vacilar, a paz, Sandy, seja bem-vinda. E para que a gente não venha vacilar, a gente precisa dessa renovação espiritual, porque a renovação espiritual, ela nos aproxima de Deus. Ela nos traz para perto do Senhor, porque como João disse, né? Que é necessário que o nosso eu diminua para que Cristo possa crescer em nós, possa ser abundante. E esse eu nosso só morre através da renovação contínua das nossas vidas. A gente precisa que ele seja, se possível, nada. E Cristo seja tudo em nós. Nós necessitamos dessa renovação, dessa aproximação de Cristo. Porque quanto mais e mais nós estamos íntimos do Senhor, nós teremos a abundante presença dele em nós. E o discernimento será apurado. A sensibilidade, ela será aguçada em nossas vidas. E aí a gente sempre estará sendo guiado pelo Espírito. Não faz isso, não faz aquilo. Não, isso não é meu. Ele está querendo te enganar. Sai daí. Queridos, isso só se dá através da renovação espiritual. Isso só se dá através dessa aproximação com Cristo. Eu e você precisamos ser um com Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Jesus veio a este mundo como homem para provar que é possível que nós sejamos como Cristo. Nunca seremos iguais, queridos, mas seremos semelhantes a Ele. Ele veio para provar que é possível. Nós resistimos ao diabo. Nós resistimos aos manjares deste mundo. Se Cristo pode, como homem, como ser humano, como carne e osso, como nós somos, nós também podemos, porque Deus não nos dá nada além daquilo que podemos suportar. Ele sabe a capacidade que existe dentro de você. Ele sabe que o Espírito Santo dentro de nós nos fortalece, nos fortifica a não cairmos. Por isso, essa renovação espiritual, ela é necessária em nossas vidas. Amém, queridos? Assim como quando buscamos a renovação, ela tem a misericórdia do Senhor sendo renovada diariamente na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias se renovarão todos os dias na nossa vida. Se renovarão, é condicional. Elas se renovam se ocorrer a renovação espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, desse renovo espiritual. Nós precisamos a cada dia, diariamente, nos aprofundar na palavra de Deus. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aprofundamos na palavra do Senhor. Ontem o pastor Tadeu estava, através do nosso estudo da Bíblia, de Mateus, ele estava falando que no capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, quando o Senhor sobe o monte,
e vê que a multidão está lá se aglomerando, se ajuntando, os discípulos se aproximam do Senhor, já chegam ao Mestre e ficam próximo dele. E quando isso acontece, a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 5, Deus começa a ensiná-los. E ensinar a palavra, queridos. Aquilo que ele está anunciando, ensinando, aos discípulos naquele momento, está para nós na palavra do Senhor. Então, preste atenção. Somente depois que houve a aproximação dos discípulos ao Senhor, é que ele começou a ensiná-los. Esse aprofundamento da palavra, na palavra de Deus, só vai ocorrer quando nós nos aproximarmos do Pai. E essa aproximação, ela só se dá através da renovação diária. Amém? Através desse aprofundamento da palavra, que acontece, né, nas nossas vidas através da renovação, o nosso espírito, ele é estimulado pelas verdades do Senhor. A nossa fé cresce abundantemente. É necessário, querido, essa aproximação para o aprofundamento da palavra e, como consequência, o fortalecimento do nosso espírito, o crescimento da nossa fé. A nossa fé, ela é fortalecida. E quando há o fortalecimento da nossa fé em nossas vidas, o que acontece? A gente jamais duvida das promessas do Senhor. A gente jamais duvida da palavra dele. A gente jamais duvida do cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas. O fortalecimento da nossa fé não nos deixa duvidar em momento algum do que o Senhor tem para nós. Quando a gente fala o que o Senhor tem para nós, não é somente as promessas que ele fez pessoalmente a cada um de nós. Não. São as coisas que o Senhor fala através da palavra dele, que acontecerão para os seus filhos. Como a salvação, como o livramento das pestes, como a proteção, né? Quando o Senhor fala que nenhum mal chegará à nossa tenda, é uma promessa para os filhos de Deus. E quando nossa fé ela é fortalecida, a gente não tem dúvida disso. Cada escrita que o Senhor, cada palavra escrita que o Senhor deixou na Bíblia é uma promessa para os seus filhos. E quando a nossa fé está fortalecida, nós temos o aprofundamento da palavra através da renovação, a gente não duvida em meio à dificuldade de nada, em meio à tribulação, pode ser o gigante que for, a gente estará lá com a certeza de que o guarda de Israel está ali do nosso ladinho e que os anjos do Senhor estão guerreando por nós e que ele está batalhando pelos seus filhos e que na hora certa, no momento certo, a vitória vem. O tempo não vai enfraquecer, mais surgimentos de dificuldade não vão nos abalar, porque a nossa fé estará fortalecida. Isso se dá através da renovação. E isso é um comportamento de um cristão. Você não duvidar, você está ali com a renovação diária, você está com a sua fé fortalecida, a sua esperança renovada. Isso é um comportamento de um homem cristão. Porque uma pessoa que não é cristã, ela na primeira dificuldade, ela fica perturbada. No primeiro confronto, ela fica desestabilizada. Muitos estão perecendo nesse momento de pandemia, porque não sabem o que vai ser, o que vai acontecer. Mas nós que temos a renovação espiritual diariamente nas nossas vidas, nós permanecemos em quarentena, guardados dentro de casa, preservados pelo Espírito Santo, sem dúvida de que nós sairemos dessa, independente do homem estar encontrando solução, vacina, independente da cura aparecer ou não, nós temos a certeza que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que Ele é dono deste mundo, médico dos médicos, que não permitirá que os seus filhos sejam abalados, mas isso só vai se dar se a nossa renovação espiritual ela for constante e diária, porque a nossa mente
ela estará blindada pelo Espírito Santo de Deus. E não há notícias na televisão, no jornal, que irá tirar que nós temos esta certeza, esta fé em Cristo Jesus, queridos. Mas para isso é necessário a renovação, tá? A renovação, ela também serve para outras coisas na vida do cristão. Essa renovação espiritual, ela vai servir para confrontar as nossas vidas. Tá em silêncio? Não fica em silêncio, não. A palavra de Deus, ela precisa confrontar os nossos corações. Porque se a palavra do Senhor, ela não confrontar as nossas vidas, não acontecerá santificação, não acontecerá purificação. Nós não seremos renovados, gente, de dentro para fora. Não acontecerá essa restauração, esse renovo nas nossas vidas. A paz e a Gladys. Quando o salmista fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito estável, porque precisa ser de dentro para fora. Essa renovação precisa ser do nosso espírito, ela precisa ser em nós. Amém, queridos? A renovação, como a gente falou, ela fortalece a nossa confiança em Deus, pois nos torna mais sensíveis à direção do Espírito. Quando somos renovados, ficamos bem atentos, o nosso ouvido ele é aguçado à voz do Espírito Santo, para que nós possamos ser instruídos, para que nós possamos ser conduzidos. Se o Espírito Santo conhece todas as coisas em detalhes, se a visão de Deus é 360 graus, que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente, nós somos bobos se nós não quisermos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós humanos somos limitados. Nossa visão só vê o que está na nossa frente. Nosso pensamento só sabe o que está acontecendo agora, porque os segundos já é futuro. Nós não temos como prever os nossos segundos daqui para frente. Aquele que não permite, que não busca ser instruído, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, queridos, está vacilando. Porque nós não somos nada, mas Deus é tudo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe e Ele sempre vai querer o melhor para nós, então seja instruído pelo Espírito Santo de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de zelo, um Deus de cuidado, um Deus de carinho por nós. Ele ama os seus filhos. Ele tem ciúmes de nós, queridos. Então, seja instruído e seja guiado. Busque essa afinidade com o Espírito Santo de Deus. Corra para os braços do Pai, corra para o joelho, aos pés de Cristo, para você receber dele a instrução e não do homem, porque o homem é falho. Mas, queridos, o seu pastor e a sua pastora o seu guia espiritual, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e ele foi posto aqui na terra pelo Senhor para nos ajudar a instruir quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Amém? Não é vergonha, não é problema pedir ajuda nem auxílio, tá? Vamos lá. Só um cristão renovado tem a sensibilidade espiritual para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Isaías 30, 21, vamos lá? Isaías 30, versículo 21. Tem que correr aqui por causa da hora. 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda. O Espírito Santo de Deus, ele não está mais pairando em cima de ti. Ele está dentro de você. Então, assim como o povo era conduzido pelo Espírito quando se pairava, você será conduzido pelo Espírito que está dentro de ti. Por isso a necessidade dessa busca, para que o Espírito Santo dentro de você possa te instruir e te conduzir aos caminhos corretos, aos caminhos do Pai. Amém?
Quem permanece renovado não perde o ânimo. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mas para que a alegria do Senhor seja a nossa força, nós precisamos buscar a renovação. Muitas vezes as lutas e as tribulações nos fazem diminuir o passo, a reduzir o passo, o ritmo da nossa corrida. E se a gente não se atentar, a gente para. Reduz até parar. Para não sermos vencidos na batalha contra o mal, precisamos buscar essa renovação em Cristo. Não podemos parar, queridos, não podemos desanimar, não há espaço para o desânimo. Miqueias 2:10 disse assim, eu não vou parar para ler não por conta da hora, queridos, mas vocês podem ir anotando para depois vocês fazerem essa leitura, né? Miqueias 2:10 vai dizer assim, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o nosso descanso, aqui a gente não pode descansar, o nosso descanso vai ser lá nos céus, vai ser lá com Cristo. A gente precisa continuar guerreando, a gente precisa continuar batalhando. Agora atenção, não é batalhando com o nosso braço, não é batalhando com a nossa força, porque a nossa força se esgota. É batalhando no Espírito, é batalhando com a renovação espiritual, é guerreando com as armas que o Senhor deixou para nós, através da busca, através, como a gente já falou, através da leitura da palavra, através da oração contínua. Essas são as nossas armas para que não venha o desânimo, querido. Existe um perigo muito grande quando acontece o desânimo espiritual na vida do cristão e nós não podemos permitir que esse desânimo aconteça, para que a gente não corra este risco, né? Que risco, pastora? Vou te dizer. Estagnação é o risco que o cristão corre. O que é estagnação? Falta de movimento. Falta de atividade, inércia, paralisação. Paralisação, queridos. A paralisação é a morte espiritual. Nós não podemos desanimar espiritualmente, porque o risco que nós temos é da nossa morte espiritual. A principal causa, principal motivo para esse desânimo, né, é a falta de comunhão diária. Vocês podem perceber que tudo que nós estamos falando nos leva sempre para a renovação diária, porque a renovação diária é a busca contínua, querido, pelo Espírito, é a nossa devoção, e isso é individual, tá? Isso é individual, a oração ela é individual, a leitura da palavra, o estudo dos ensinos cristãos são as armas que o Senhor deixou para as nossas vidas. Nós precisamos, não podemos negligenciar nessas práticas, porque isso vai enfraquecer a nossa fé. E a gente viu, queridos, que precisamos estar com a nossa fé fortalecida, porque a fé enfraquecida mina a nossa esperança. Mina. E se minar a nossa esperança, nós estaremos enfraquecidos. E Cristo breve vem, não podemos vacilar, não podemos desanimar. Nós não podemos, porque o desânimo espiritual pode nos levar a perder o amor, que é o primeiro mandamento, gente. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São mandamentos que nós precisamos cumprir nos dias de hoje e que se o desânimo vier, nós perderemos esse amor, nós perderemos algo muito importante, como eu falei. Sabe o que é a morte espiritual? A paralisação espiritual, ela é a morte espiritual. E a morte espiritual nada mais, nada menos é que perder a alegria da salvação. Nós não podemos perder a alegria da salvação. Nós precisamos diariamente estar alegres, porque existe um Deus que pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos salvar, para nos restaurar, para nos renovar, para garantir a nossa sobrevivência. Isso, gente, é alegria. É a alegria do cristão, é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo. Então, queridos, não vamos perder a nossa fé, não vamos perder o nosso ânimo em Cristo. Vamos continuar batalhando com as armas que o Senhor deixou para as nossas vidas. Vamos utilizá-la com inteligência, vamos utilizá-la com sabedoria, para que a gente possa crescer, para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa multiplicar. Não é multiplicar, gente, no âmbito natural, não, porque é para multiplicar sim, tá? A palavra do Senhor vai dizer que é crescer e multiplicar, mas esse multiplicar que nós estamos falando aqui é o multiplicar espiritual. O pastor falou na quinta-feira de Josafá.
Ele estava preocupado em multiplicar o reino de Deus. E essa é a nossa preocupação. Se nós temos desânimo espiritual, se a nossa esperança morre, se a nossa fé é enfraquecida, como é que a gente vai multiplicar o reino de Deus? Até para multiplicar o reino de Deus, até para anunciar que Cristo vai voltar, a gente precisa da renovação diária. Precisamos, querido, não tem jeito. Não temos outro caminho. Esse é o único caminho que temos para nós, tá? Se nós não nos renovarmos espiritualmente, seremos crentes de uma vida cristã apagadinha. Se nós precisamos ser a luz deste mundo, como é que a gente vai ser um cristão apagadinho? Não podemos. Precisamos resplandecer a luz de Cristo. Precisamos ser como reflexo do Senhor. E para isso, precisamos estar brilhando, bem brilhante. Não podemos ser um cristão apagado. Amém? E se a gente não busca essa renovação, seremos infrutíferos e sujeitos a desviar-nos do caminho do Senhor. Isso é um dos perigos. Não podemos deixar de frutificar. Não podemos nos desviar do caminho do Senhor. Vamos estar lá. Pensa numa árvore. A árvore ela é composta por raiz, tronco, né? Os galhos, as folhas, as flores e o fruto. Até aí tudo bem. Vamos lá. A raiz, tá? Fiz essa anotação aqui pra gente, que eu achei bem interessante esse comparativo pra gente entender a importância. A raiz, ela representa a palavra de Deus onde estamos firmados. As nossas raízes representam a palavra de Deus onde nós estamos firmados, na rocha. O tronco são as nossas convicções em Deus. O nosso tronco são as nossas certezas, que não são abaladas através da nossa fé inabalável, como nós vimos, como nós falamos ainda há pouco. As folhas e as flores são as nossas aparências externas. Amém? Então a gente pode deixar que o tronco é o nosso coração, né? E as folhas e as flores é a nossa aparência externa, nossa fragrância, o nosso testemunho. Grava aí, hein? Os frutos são as nossas obras em Deus. A raiz e o tronco, elas são permanentes, elas são fixas. O fruto pode sair, a folha pode cair, a flor pode murchar, mas o que se torna firme, forte e permanente, a não ser que seja cortado, é a raiz e o tronco. Já vimos na rua várias vezes só o tronquinho lá sem folha nenhuma. Esses são permanentes. As folhas, as flores e os frutos, elas estão em constante renovação. Se a gente passou por uma rua e viu só um tronco, uns galhos, né, vaziozinhos, é porque as folhas caiu e novas folhas nascerão. A natureza se renova, lembra lá no início da aula? Então, a parte externa de uma árvore, ela está em constante renovação. Os frutos, queridos, surgem naturalmente, mas ele só surge na parte nova da árvore. Por isso que existe a necessidade da renovação da fragrância da nossa parte externa. Ela precisa estar ali, constantemente. O nosso coração, a nossa raiz, ela precisa estar ali na renovação espiritual, porque é ela que vai trazer o alimento. É ela que vai puxar da terra a nutrição. Se as nossas raízes estão fincadas na palavra do Senhor, ela está sugando a nutrição da palavra de Deus, está alimentando, está levando para o nosso tronco, que é o nosso coração. De lá vai sair a seiva. A seiva vai produzir novas folhas, vai produzir novas flores e vai produzir novos frutos. Então os frutos é consequência da renovação espiritual. Jesus disse que ele é a videira e que nós somos os ramos, somos as varas. As varas velhas, se você for pesquisar lá de uma videira, ela não dá fruto. Não, ela não nasce uvinhas num ramo velho. Por isso que o agricultor vai lá, e corta todos esses galhos velhos,
Tudo aquilo que não é essencial para a produção do fruto, ele vai lá e joga fora. Tudo que vai impedir o crescimento da videira, ele vai lá e corta. Tudo que vai trazer dano para o crescimento de novos frutos, ele vai lá e corta. Nós somos podados diariamente, mas essa poda só acontece através da renovação espiritual diária e contínua na vida do cristão. Por isso nós precisamos ser podados, porque os cachos só surgirão nas novas varas, nas partes novas da videira, na parte renovada pela poda. E nessa parte nova que vão surgir a nosso crescimento, a nossa fortificação, a nossa frutificação. Isso tudo é consequência. Isso vai aparecer naturalmente, espontaneamente, quando nós temos essa renovação, essa poda. É automático, querido. É automático. Quando nós temos a renovação espiritual. Você dá fruto. O fruto é o seu crescimento, né? O seu amadurecimento. E isso acontece automaticamente na vida do cristão quando ele está sendo diariamente renovado. Amém? Então, queridos, para que a gente possa concluir a nossa escola bíblica dominical de hoje, em Romanos 12, de 1 a 10. Anota aí para você ler depois. Romanos 12, de 1 a 10. Versículo 1 e versículo 2. Desculpa. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está suplicando. Vamos trocar o rogo-vos por suplico. Suplico, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o nosso devocional, é a nossa leitura da palavra, é a nossa busca, são as nossas orações. E não sede conformados com este mundo. Somos afastados deste mundo quando nós estamos sendo renovados. Então nós não seremos conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A renovação espiritual, ela leva a renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente. Olha porque é importante. A palavra de Deus vai dizer que por falta de conhecimento o povo pereceu. Por falta de entendimento o povo pereceu. Nós precisamos da renovação diária, porque nos aproxima de Deus, nos aprofunda da palavra e nós estaremos com o nosso entendimento diariamente renovado. Nós estaremos cada vez mais e mais buscando, sedentos, com fome de Deus, porque é isso que a renovação espiritual nos traz, fome e sede de Deus. Então nós estaremos cada vez mais aperfeiçoados em Cristo e estaremos inconformados com este mundo, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós temos a renovação espiritual, nós obedecemos ao Senhor e estaremos sempre debaixo da vontade de Deus. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não duvide jamais. Nosso Deus é um Deus que tem planos maiores do que os nossos, pensamentos de paz para as nossas vidas. Ele é o nosso Pai. Ele deu o seu único filho para morrer por nós por amor. Então ele jamais irá querer o nosso mal. Então precisamos buscar estar no centro da vontade de Deus, mas nós estaremos apenas fortalecidos para recusar a nossa vontade. Estaremos apenas fortalecidos para matar o nosso eu, para que nós não venhamos querer o que nós queremos, se nós estivermos renovados espiritualmente, se nós estivermos fortalecidos pelo nosso Deus. O apóstolo Paulo usa uma linguagem muito forte aqui nesse versículo, queridos, e persuasiva, tá?
para que o crente não descuide da renovação espiritual. Nós corremos enormes riscos se descuidarmos da nossa renovação espiritual. Agora guarda isso aí, hein? Não há pessoas fortes nesta peleja. Não há pessoas fortes neste mundo. Há apenas pessoas preparadas. Existem apenas pessoas preparadas. Pessoas que pagam o preço. Pessoas que se renovam e não se descuidam. A palavra de Deus vai dizer que nós somos fracos. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que o Senhor nos torna forte. Então não existem pessoas fortes nessa peleja. Existem pessoas preparadas, pessoas fortalecidas, pessoas que estão pagando o preço da renovação espiritual, pessoas que buscam a renovação e pessoas que não se descuidam. Isso é o que existe. E nós, como os cristãos, precisamos ser estas pessoas, tá? Vamos correr aqui. Somos nós que fornecemos na nossa mente e no nosso coração a matéria-prima com que decidimos e com que agimos. Somos nós que vamos decidir se vamos alimentar a nossa mente e o nosso coração com as coisas deste mundo ou com as coisas eternas. Somos nós que fornecemos matéria-prima para renovação espiritual. Amém? Somos nós que determinamos diariamente que crentes queremos ser. Se estamos expostos várias horas às influências mundanas, se passamos horas diante de televisão, se não selecionamos a leitura, precisamos, se você se aplica nisso, precisamos rever o tempo que estamos passando com a palavra de Deus em oração. Porque é isso que irá nos levar à renovação espiritual. É importantíssimo a igreja nos dias de hoje, tá? Precisamos estar nos cultos, precisamos estar como corpo de Cristo, precisamos orar, precisamos em todo tempo buscar a palavra de Deus, seja na igreja, seja na nossa casa. Já fechei a Bíblia, hein, pessoal? Precisamos separar o nosso tempo para o Senhor. Precisamos, porque será através disso, queridos, essa dedicação, essa devoção, essa reverência ao Senhor, esse nosso tempo com Deus, que acontecerá a renovação espiritual para a nossa sobrevivência, tá? Queridos, que aquilo que eu não consegui trazer para vocês, o Espírito Santo de Deus complete na sua vida, no seu coração, na sua mente, que Ele possa continuar instruindo as nossas vidas para que a gente tenha essa renovação espiritual contínua que é importante para nós, como nós vimos hoje. Amém? Antes de encerrarmos, eu quero deixar aqui os avisos de hoje. Hoje nós temos culto presencial às 16h30, na Avenida dos Mananciais 995. Você está convidado a participar conosco, um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor para a nossa renovação espiritual. Você também, se estiver impossibilitado, pode cultuar ao Senhor na sua casa através do nosso Facebook Nova Jerusalém Taquara e através da transmissão da palavra no YouTube Nova Jerusalém Taquara, tá, queridos? Quero agradecer também a todos os colaboradores, a você, querido membro nosso da Taquara, pelos seus dízimos e pelas suas ofertas, pela sua fidelidade ao Senhor. Continue firmes e fiéis a Deus, porque nós temos um propósito, que é levar a palavra do Senhor. E para que nós possamos continuar com a porta da igreja aberta, a igreja precisa honrar com os nossos compromissos, né? As contas precisam ser pagas. Então, continue fiel ao Senhor para a obra de Deus, para que a gente continue propagando o Evangelho. A gente não quer propagar o nome do homem, a gente quer propagar o nome de Deus. E para isso é muito importante a contribuição que vocês têm dado. Muito obrigada. Que o Senhor possa multiplicar na sua vida. Que os seus celeiros eles possam se encher até transbordar através das suas ofertas e dos seus dízimos, da sua fidelidade ao Senhor. Nada, eu profetizo sobre a sua vida, que nada irá faltar. Que tudo o Senhor irá prover, porque o nosso Deus é um Deus de fartura, o nosso Deus é um Deus de provisão. Eu quero orar pela sua vida,
Eu quero orar pelas suas finanças, eu quero orar pela Bolsa Apostólica da Igreja. Eu quero que você incline nesse momento a sua cabeça. Os dados bancários, tá? Estão no nosso comentário. Eu não consegui colocar aqui a máscara porque não está aparecendo, mas se você desejar contribuir para o nosso ministério, nos comentários tem os dados bancários. O nosso Pix é o nosso CNPJ. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada, Senhor, porque é um momento de aprendizado da Tua Palavra, porque é uma oportunidade de nós guardarmos a Tua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. É um momento de conhecimento, de instrução, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos essa liberdade de ler a Tua Palavra, de estudar, Senhor. Nós não somos privados, Senhor Jesus, desse contato contigo. Nós não somos privados de Te adorar. Nós não somos privados de louvar o Teu santo nome. Nós temos a liberdade de propagar o Teu reino. E somos gratos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. E nós queremos valorizar, Senhor, isso que o Senhor nos permite ter, ó Pai. Através da busca contínua ao Teu nome, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, através da participação dos cultos racionais junto com a igreja, através da realização do culto racional dentro de casa com a nossa família, que é o culto doméstico, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Senhor, a honrar com essa possibilidade que o Senhor tem dado aos seus filhos, ao teu povo, Senhor, que nós não venhamos vacilar, que nós não venhamos, Senhor Jesus, dormir, que nós não sejamos vacilantes, que nós sejamos vigilantes, ó Pai, que possamos estar acordados, Senhor, que possamos estar atentos, porque o Senhor breve vem, ó Pai. Desperta-nos espiritualmente, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que nós possamos diariamente buscar esta renovação. Nos dá novo ânimo, Senhor. Renova a unção sobre as nossas vidas. Renova o Teu Espírito em nós. Que o nosso espírito seja renovado. Que o nosso espírito seja fortalecido. Que o nosso espírito seja sempre jovem na Tua presença. Para que nós possamos, Senhor, estarmos com o nosso discernimento, nossa sensibilidade com o Teu Espírito aguçado, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, sermos verdadeiros cristãos. Queremos ter a nossa devoção a Ti. Queremos ter o nosso temor e a nossa reverência a Ti, ó Pai, porque nós Te amamos, porque nós somos gratos, Senhor, pelo sacrifício de amor que fez na cruz do Calvário por nós, ó Pai. Queremos valorizar isso, ó Pai, e nós valorizaremos através da busca, adoração ao Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelas finanças do Teu povo. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de fartura, um Deus de provisão, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, um Deus que movimenta ajudadores, um Deus que movimenta a provisão, Senhor. Muito obrigada porque não tem faltado aos Teus filhos, ó Pai. Mesmo não tendo uma porta de emprego, o Senhor tem dado socorro, Senhor. Mas nós Te pedimos, Senhor, entra com providência junto àqueles que estão precisando, Senhor Jesus, da Tua provisão, de uma porta de emprego, de ajuda, aqueles que estão passando por necessidade, Senhor. Levanta ajudadores, levanta amigos Teus, ó Pai, para que o Teu povo não possa necessitar de algo, para que ele possa abrir a boca e dizer que aleluia, louvado seja o nosso Deus, que nunca tem deixado faltar nada, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa as igrejas, ó Pai. Dê para cada líder uma bênção, Senhor, de administração. Que o que eles têm recebido, ó Pai, possa ser multiplicado, Senhor, para que as contas sejam pagas, os compromissos sejam honrados e o Seu nome não seja envergonhado. Para que as portas, Senhor Jesus, não se fechem das agências do reino. Para que o Seu nome continue, Senhor, sendo propagado a 4 cantos deste mundo, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a igreja. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, para a glorificação do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor. Pessoas, filhos do Deus queridos, amados da minha alma, da minha vida. Estejam conosco hoje às 16h30, se você puder. Ao longo da semana, além de tudo que você vem buscando ao Senhor, participe terça-feira às 19h30, presencialmente ou online, os chamados para vencer.
Quinta-feira, às 19h30, imersão, somente online. Essas são ferramentas que o Senhor nos deu para que ocorra constantemente a renovação das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você tenha um restante de domingo abençoado, uma paz de espírito, uma presença abundante do Senhor na sua vida, um almoço de domingo com a família abençoado, e vejo vocês logo mais, presencialmente ou online. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus sublime e Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Fiquem em paz. Beijo para todos, em nome de Jesus.